الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Depois de nós louvarmos a Allah, o único, todo-poderoso, o único e digno de ser louvado, e pedirmos a paz e as bênçãos para o mais nobre de toda a criatura, que é o nosso querido profeta Muhammad, o último dos mensageiros, nobre Muhammad, que a paz esteja sobre ele, sobre seus familiares, seguidores, companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia do juízo final. Vamos falar nessa aula, vamos dar uma continuidade. Hoje vamos falar sobre a pureza e a nobreza do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, para depois nós entrarmos no detalhe a qual muitas pessoas criticam e não têm conhecimento do casamento do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com a Aisha, radiyallahu ta'ala anha. Antes de nós sabermos sobre isso, nós devemos entender o que faz o coração, sem dúvida nenhuma, sangrar e aflige a alma de todo verdadeiro muçulmano, é quando se torna a verdade mentira e a mentira verdade. Porque o próprio profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando foi perguntado, questionado sobre vários pecados graves se o muçulmano comete. O muçulmano é um ser humano, ele pode cometer, mas não deve. Perguntaram do roubo, ele falou sim, tem muçulmano que rouba, infelizmente. Sobre o adultério, fornicação, mexer com juros, não pode fazer isso, mas acontece. Só que quando perguntaram para ele da verdade e da mentira, ele falou não. Ele não falou que tem, falou, muçulmano não mente. Muçulmano não pode mentir, sempre fala a verdade. Tanto que ele falou, sallallahu alaihi wasallam, certamente a pessoa que mentir sobre mim terá algo no inferno, ou terá um lugar para se queimar no fogo do inferno, ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, algumas pessoas, infelizmente, tentaram difamar a melhor e a mais nobre de todas as criaturas, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, através do seu casamento com a nobre, a filha do melhor homem depois dos profetas e mensageiros, que é Abu Bakr as-Siddiq, Aisha radiyallahu ta'ala anha, a mulher do paraíso. Eles projetaram esse nobre casamento com a imagem de um idoso casando com uma pequena jovem por apenas prazer. Isso é mentira. Nós, como muçulmanos, sabemos que esse casamento veio uma revelação para o profeta Muhammad, uma ordem de Allah. E tudo tem a prudência que a gente vai falar durante a semana. Então, uma das prudências é que a Aisha era jovem, tão jovem, casou com esse homem, mensageiro de Deus, bem mais velho que ela. A maior sábia do Islã, depois do profeta, quando ele faleceu, quem foi? Aisha radiyallahu anha. A mulher que trouxe para nós o Islã. Tudo tem a prudência divina. Então nós devemos saber que faz parte da justiça não condenar uma pessoa, principalmente de liderança, por causa de um acontecimento em particular, sem se conhecer devidamente a pessoa ou a sua biografia e sem ter o conhecimento da verdade do acontecimento, satisfazendo-se apenas com as palavras dos rancorosos que têm ódio no coração, que desejam desviar as luzes da verdade das pessoas. Na'udhu billah. Nós devemos saber, antes de falarmos e entrarmos nisso, devemos entender várias coisas. Muitos eruditos verdadeiros, pensadores, tanto muçulmanos quanto não muçulmanos. Muslimin ou gair muslimin. Eles classificaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
e designando-o como um grande homem de grande caráter, admirando a sua personalidade e elogiando as suas posições principais. Vários homens que têm conhecimento. Porque tem pessoas que adquiriram conhecimento, mas na verdade não é conhecimento, adquiriram informação. Mas o coração da pessoa está sujo, está fechado. Então ele vai tentar corromper a verdade. Agora, aquela pessoa que se dedicou para o conhecimento de verdade, entendeu? Isso mostra que ele tem pureza no coração, mesmo ele não sendo muçulmano, mas está aberto para o Islã. Às vezes ele não aceita o Islã, não porque não acredita no profeta. Ele não aceita o Islã, às vezes por algo dentro dele, para não largar aquilo que os seus pais, avós praticavam. Como aconteceu na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que todo mundo sabe que é o tio dele que amou, protegeu, preservou o profeta e não deixou os incrédulos fazerem mal para ele, que era Abu Talib. E soube que isso é verdade, só que não aceitou porque não queria largar os seus costumes. Compreende? Então, vai aqui alguns filósofos eruditos, tanto muçulmanos quanto não muçulmanos. Aqui é colocado, que preparamos aqui, Heráclitos, o imperador romano, foi fazendo muitas perguntas a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o então Abu Sufyan, antes de o Abu Sufyan ser muçulmano, pai de Muawiyah. Depois de ouvir as respostas e concluir a veracidade da missão do profeta Muhammad, veja que esse imperador falou: se eu estivesse na presença do profeta Muhammad, lavar-lhe-ia os pés. Não era muçulmano ele, mas por estudar a biografia de Muhammad, ele falou: eu queria estar junto com ele para lavar os pés dele. Depois, quanto a Negus, o imperador da Abissínia, lá na África, chorou até molhar a sua barba quando ouviu a respeito do que Muhammad pregava, dizendo: essas palavras é o que Jesus, filho de Maria, pregou. Provém da mesma fonte. Tanto então, que quando os Quraysh queriam que o imperador mandava ele embora, ele falou: não, deixa os muçulmanos aqui que nós vamos preservá-los. Allahu Akbar. O pensador francês Lamartine contou: Muhammad é o profeta, o filósofo, o legislador, o guerreiro, eliminador dos desejos. Se analisarmos todas as medidas de grandeza humana, gostaria de perguntar: há alguém entre as pessoas maior do que o profeta Muhammad? E ele não era muçulmano. Bernard Shaw, o famoso erudito inglês, falou assim: o mundo está extremamente necessitado de um homem do quilate de Muhammad. Esse profeta, se lhe fosse entregue o governo do mundo, resolveria todos os seus problemas por causa da sua crença na paz e na felicidade tão necessitados pela humanidade. Ele viu a preocupação de Muhammad. Não se preocupava com ele, e sim com as pessoas que estavam em volta dele. Qual governante hoje tem essas preocupações? Ou é elogiado pelas pessoas assim? Michael Hart disse em seu livro: os mais influentes são 100 do mundo inteiro, e o mais influente entre eles, o primeiro dentre esses 100 é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E disse mais: a minha escolha a Muhammad para encabeçar a lista dos personagens mais influentes do mundo pode surpreender alguns leitores a ser questionado por outros, mas ele foi o único homem na história extremamente bem-sucedido em ambos os níveis, secular e religioso. O líder indiano Mahatma Gandhi, muitos falam que no final ele se converteu ao Islã. Allahu A'lam, Deus sabe mais. Ele diz: após ler o segundo volume da vida do profeta Muhammad, a Sira, a biografia, encontrei-me com extrema necessidade de conhecer mais a sua grandiosa vida. Ele conquistou, sem rival, os corações de milhões de pessoas. Tanto que é relatado que esse Gandhi, ele se converteu. O escritor inglês Thomas Carlyle disse: gosto de Muhammad pela sua natureza,
livre de orgulho e artificialismo. Ele se dirige aos imperadores romanos e persas, orientando-os para suas obrigações no que diz respeito a este mundo e outro. Ele fala sem medo, mas fala apenas sobre Deus e não coisas dessa vida. O erudito britânico George Wells vê Muhammad como o maior homem que estabeleceu a nação da justiça e da tolerância. Quanto ao pesquisador inglês Leiter, disse: tenho esperança que chegará o dia que os cristãos que respeitam Jesus, filho de Maria, respeitem também Muhammad. Sem dúvida, o cristão que reconhece a missão de Muhammad é o verdadeiro cristão. Você não pode ser considerado cristão seguidor de Jesus se você não reconhece Muhammad. Allahu Akbar. O erudito russo Tolstói falou: a lei de Muhammad sallallahu alaihi wasallam irá dominar o mundo por ser coerente com a mente e a sabedoria. O orientalista Maicon disse: o Islã que ordena o jihad foi tolerante com os seguidores das outras religiões, graças aos ensinamentos de Muhammad. Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, não prejudicou os cristãos quando conquistou Jerusalém, ou a famosa Palestina, ou Bilad Sham. Pelo contrário, deixou os cristãos, os muçulmanos, protegendo eles. O historiador francês Gustave Le Bon falou: se o valor dos homens deve ser medido pelos grandes atos que ele praticou, Muhammad foi uma das maiores figuras da história. Quanto a Will Durant, autor da História das Civilizações, falou assim: se medirmos a grandeza dos homens pela influência causada nas pessoas, podemos dizer que Muhammad é o maior entre todos os grandes da história. E o Alcorão. Depois de todas essas pessoas falar, apenas a gente repete o que Allah falou de Muhammad. O mais importante. O Alcorão Sagrado, o livro nobre, as palavras de Allah que veio para o profeta Muhammad através do anjo Gabriel, falou assim: porque tu, ó Muhammad, és de nobilíssimo caráter. Você, ó Muhammad, tem o mais elevado. Não há uma criação, uma criatura que tem uma conduta tão nobre quanto a tua. Wallahu a'lam. Estas são as pequenas informações a respeito do mensageiro de Allah, alayhi salatu wassalam, que fazemos questão de colocar para todos. Conhecer quem é esse verdadeiro homem. Esse homem que trouxe a mensagem e não lutou por ele. Na época, quando ele trouxe essa mensagem, as pessoas do poder, quanto as pessoas do Quraysh, queriam dar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam várias coisas da vida mundana, como propriedades e riqueza de bem material, para o profeta largar isso e não atrapalhar o comércio dos Quraysh. O profeta Muhammad, nesse momento, ele falou: se o sol estivesse na minha mão direita e a lua na minha mão esquerda fosse oferecido para mim, para largar a palavra de Allah, jamais eu largaria. Só quem vai possuir o mundo? Mas o profeta preferiu arcar com essa responsabilidade, conhecido como Al-Amin, o confiável. Por isso que nós devemos, quando falar o profeta Muhammad, desejar a paz e as bênçãos para o profeta sallallahu alaihi wasallam, e não só desejar a paz e as bênçãos, como também tentar praticar a sua conduta, a sua nobre conduta, a sua sunna, praticar os seus mandamentos e evitar tudo aquilo que ele proibiu. Se eu fazer isso, eu vou estar sendo um muçulmano verdadeiro. É assim que o muçulmano pratica o Islã, pratica a sunna, pratica a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós devemos acordar e não dormir, porque hoje muitos muçulmanos estão dormindo de verdade. Estão dormindo para não praticar a sunna. Estamos querendo hoje imitar os não muçulmanos. Quantas pessoas
muçulmanas querem cortar o cabelo que é igual um jogador de futebol, querem imitar o ator de novela, quer falar como os cantores falam. Se a gente soubesse o valor da Sunna, o valor de Muhammad, e ver o que os não muçulmanos, os muçulmanos que têm conhecimento falaram de Muhammad, e nós que estamos dentro dessa religião, nascemos no berço, por que não praticamos essa grande conduta, caráter, que é o exemplo maior, o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então quem praticar a Sunna de verdade, Allah garantiu o sucesso através do profeta Muhammad. Não há sucesso, não há felicidade, não há alegria se eu não praticar a Sunna, o Coran e a Sunna, desejando somente o rosto de Allah. Se eu não praticar isso, eu vou ser uma pessoa infeliz nessa vida. Eu não vou conseguir ter felicidade, eu vou ser ansioso, eu vou cair na tristeza, em todos os problemas, ou seja, a preocupação vai estar em cima de mim. Agora, se eu me dedicar de verdade para o Islã, abrindo o Alcorão e abrindo a Sunna e deixar entrar dentro do meu coração, eu vou ter o sucesso e meu coração vai estar claro. Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.